Questão 8. Numa sala, um terço das pessoas são paulistas, um sexto das pessoas são pernambucanos e os demais são mineiros. Se a sala possui 42 pessoas, quantos mineiros há na sala? Então, eu de novo coloquei duas soluções. A primeira delas é a seguinte, é mais simples, e aí não precisa de figurinha, dá para fazer bem direto, que é a seguinte. Paulistas e pernambucanos juntos representam, você vai somar, se um terço são paulistas, né? Então soma um terço com um sexto, que são pernambucanos, um terço mais um sexto. Um terço é igual a 2 sextos, né? Você transforma essa fração para uma fração equivalente, um terço mais um sexto. Um terço é equivalente a 2 sextos. É só multiplicar numerador e denominador por 2, mais um sexto. E agora, 3 sextos. Só que 3 sextos é equivalente a 1 meio. É só dividir, simplificar essa fração. Divide 3 por 3 vai dar 1, 6 divide por 3 também dá 2. Então, ou seja, paulistas e pernambucanos juntos representam 1 meio das pessoas da sala. Então, se 1 meio são pernambucanos e paulistas juntos, o que sobrar, o outro 1 meio, são mineiros. Segue-se que toma o total, que é 1 menos meio, a mesma coisa que 2 meios menos meio, porque 1 inteiro você pode escrever como sendo 2 meios, só que 2 meios menos meio é meio. Uma figurinha seria isso aqui, ó. Aqui, metade são paulistas e pernambucanos, e a outra aqui a outra metade são mineiros. Isso aqui é meio, que é paulista e pernambucanos juntos, e o outro meio são mineiros. Ora, se a sala, se a sala tem 42 pessoas e a metade são paulistas e pernambucanos juntos, a outra metade são mineiros, é só dividir 42 por 2, 21 mineiros. Então, 1 meio de 42 é 42 dividido por 2, que é 21. Então, a sala tem 21 mineiros. Essa é uma solução. Tem uma outra maneira de escrever isso, ou uma outra solução, que é a seguinte. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, você calcula quantos paulistas tem na sala, né? Se a sala tem 42 pessoas e 1 terço são paulistas, toma 42 e divide em 3 partes iguais. 42 dividido por 3 é 14. Então, quer dizer que cada parte dessa vai ser 14. Então, dividindo 42 por 3, você vai obter 14. Então, na sala há 1 terço de 42, que é igual a 14 paulistas. E pernambucanos? 1 sexto são pernambucanos. Então, você vai dividir o seu 42 em 6 partes iguais. Mas quando você divide 42 por 6, você obtém 7. Como 1 sexto são pernambucanos, quer dizer que tem 7 pernambucanos. Então, tem 7 pernambucanos e 14 paulistas. Quantos mineiros há na sala? Aí é só fazer a conta, né? Então, há 14 paulistas e 1 sexto de 42, que é igual a 7 pernambucanos. Portanto, para saber a quantidade de paulistas, você soma paulistas, ou para saber a quantidade de mineiros, você soma paulistas, 14, mais 7, isso vai dar 21. E, portanto, para saber o número de mineiros, é só tomar o total de pessoas, que é 42, e tirar os 21 paulistas e pernambucanos juntos. Então, portanto, há 42 menos essa soma, né? Menos 21, é 21 mineiros na sala. Está aí respondido de duas maneiras. A questão 8. Para a questão 9. Essa questão 9 é bem simples. E também eu coloquei duas soluções. Vamos ver essa mesma questão resolvida de duas maneiras. Em um livro de geometria espacial, 20% das suas páginas são compostas por exercícios. Se o livro possui 110 páginas, quantas são as páginas compostas por exercícios? A primeira solução, que é bem simples, é a seguinte. Usando a definição de porcentagem, né? Como 20% é igual a 20 centésimos, que é igual a 1/5, você divide 20 por 5, dá 1. 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 é 5. Então, simplificando a fração, 20 centésimos é a mesma coisa que 1/5. Então, 1/5 das páginas, se 20% são páginas compostas por exercícios, significa que 1/5 das páginas do livro são compostas por exercícios. Isto é, 1/5 de 110, né? Porque o total de páginas é 110. Mas o que é 1/5 de 110? Você vai pegar o 110, o total, vai dividir em 5 partes iguais e vai tomar uma dessas páginas, ou seja, uma dessas partes. Se você dividir o 110 em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5,
uma dessas partes, isso aqui é um quinto, é uma parte de um total de 5. Então, uma parte dessas são as páginas compostas por exercícios. Como é que eu faço para saber o quanto corresponde cada uma dessas páginas? Pego 110 e divide por 5. Mas 110 dividido por 5 é 22. Como eu quero só um quinto, ou seja, uma dessas 5 partes, é 22. Então, isto é um quinto de 110, ou seja, um quinto vezes 110 é 110 dividido por 5, que é igual a 22. Páginas são compostas por exercícios. Essa é uma solução. A outra é, se você não quiser simplificar essa fração, pode fazer direto mesmo, usando a definição de porcentagem normal. Faz a conta com um número grande mesmo, não tem problema não. Então, a outra solução é simplesmente escrever A 110 vezes 20 centésimos, porque 20% é 20 centésimos. Então, 110 vezes 20 centésimos é 22 páginas. São compostas por exercícios. Também funciona. E aqui tem diversas maneiras de fazer essa conta. Você pode fazer 110 dividido por 100, toma esse resultado e multiplica por 20. Funciona, vai dar 22. Ou você multiplica logo 110 vezes 20, aí toma este resultado e divide por 100, vai dar 22 também. Ou você pode simplificar 20 dividido por 100, vai dar um quinto e multiplica isso por 110, também funciona. Enfim, existem dezenas e dezenas de maneiras de fazer essa conta. Você faça o que você achar mais fácil. Multiplica isso por isso, divide por 100, ou divide primeiro por 100, depois multiplica por 20, ou simplifica essa fração, enfim. Ou coloca assim, né? Enfim, pode colocar 110 vezes 20 sobre 100 e simplificar essas coisas, né? Enfim, sei lá, o 110 é 11 vezes 10, o 20 é 2 vezes 10, eu gosto muito de fazer isso. E o 100 é 10 vezes 10. Agora dá para simplificar, né? 10 dividido por 10 vai dar 1, esse outro 10 dividido por esse outro 10 vai dar 1, vai sobrar só 2 vezes 11, que é 22. Mas você faz da maneira que você preferir, né? Faça aquela que você acha mais fácil, tá bom? Questão 10. Euclides leu 3/8 das páginas de um livro. Quantas páginas o livro possui se ele ainda precisa ler 120 páginas para completar a leitura? Então, Euclides leu 3/8 e ele ainda falta ler 120 páginas. E a pergunta é, quantas páginas o livro possui? Esse tipo de questão tem que ler com atenção. São questões simples, mas tem que ler com atenção. O que realmente está pedindo? Quais são os dados que eu tenho e onde eu quero chegar? Então, esse tipo de questão, o único pré-requisito é ter atenção. Leia com atenção para não confundir, né? Às vezes o aluno sabe fazer, mas ele leu uma coisa e achou que estava perguntando outra. Então, leia mais de uma vez, leia 2, 3 vezes, tenha certeza de que você realmente entendeu a pergunta, tá? E os dados que você tem. Então, o que nós sabemos é que ele leu 3/8. De novo, não precisa figurinha, dá para fazer direto, mas eu fiz uma figurinha aqui. Se ele leu 3/8, eu vou dividir o meu inteiro em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele leu 3 partes de um total de 8. Então, ele leu 3/8, significa que ele leu, coloca aqui, já leu 3/8. Né? Leu 3/8. Se ele já leu 3/8, falta ler o restante. Quantas partes falta ele ler? Olha, se o total é 8 e ele leu 3, falta ler 8 menos 5. Perdão, 8 menos 3, 5/8. Isso aqui é o que falta ler. Isso aqui corresponde a 5/8. Já que ele leu 3 partes, falta ler 5 partes de um total de 8 partes. Certo? Então, esse é o ponto. Então, é muito comum, se você ler rápido, calcular 3/8 de 120. Não é o que a questão está pedindo. Não faz sentido. Porque 120 é o que falta ler. Então, se falta ler 120, então essas 120 páginas correspondem às 5 partes que ele não leu ainda de um total de 8. Ele leu 3 partes de um total de 8, falta ler 5. Mas o que ele falta ler são 120 páginas. Significa que essas 120 páginas correspondem a 5/8. Esse é o ponto. E a partir daqui está tranquilo, porque agora, se eu sei que 120 páginas correspondem a 5 partes de um total de 8, então não vou dividir 120 por 8, vou dividir 120 por 5, porque 120 deve ser distribuído nessas 5 partes que falta ler. 120 dividido por 5 é 24. Cada uma dessas 5 partes correspondem a 24 páginas. Só que como eu dividi o meu inteiro em 8 partes iguais, então essas outras 3 partes, cada uma delas
também correspondem a 24 páginas. Então, aqui também tem 24 páginas, tem 24, e aqui 24. Portanto, você deve tomar esse 24 e multiplicar por 8, que é 24, mais 24, mais 24, 24 vezes 8. Esse é o total de páginas. O que nós fizemos? Tomamos o 120, dividimos isso em 5 partes iguais, que são as 5 partes que correspondem ao que ele falta ler, e tomamos esse resultado, que foi 24, e multiplicamos por 8, que são o total de páginas, que é o total de páginas. Como você poderia escrever isso? Aí está uma maneira de escrever exatamente aquilo que nós acabamos de discutir. Como Euclides já leu 3/8 das páginas do livro, então as 120 páginas que ele precisa ler para completar a leitura correspondem a o que falta, né? Se ele já leu 3 partes, falta 5 partes. Então nem precisa escrever, pode colocar 5/8 direto, tá? Eu estou colocando só para deixar bem claro. Se fosse um número mais chato de calcular, você poderia fazer isso. Pega o inteiro e tira o que ele já leu. Como ele já leu 3/8, então pega o inteiro e tira 3/8. Só que o inteiro é a mesma coisa que 8/8, né? Então 8 partes é o total de partes do livro. Como ele já leu 3 dessas 8, então falta ler 5/8. Então, as 120 páginas que ele ainda precisa ler para completar a leitura correspondem a 5/8 das páginas do livro. Assim, o livro possui, o que nós fizemos? Tomamos os 120, dividimos, né, entre as 5 partes que ele não leu ainda, e multiplicamos esse resultado por 8. Ou seja, 120 dividido por 24, 24 vezes 8, 192 páginas. Só uma observação, de novo, esse 120 dividido por 5, multiplicado por 8, você poderia também ter escrito assim. Em alguns livros, quando vai dar a resposta, ele coloca logo assim, 120, ao invés de escrever, se escreve assim, 120 vezes 8/5. Se você fizer isso direto, tá certo também. Porque, na verdade, o que você vai fazer é dividir 120 por 5, tomar esse resultado e multiplicar por 8. Mas, se for conveniente, você pode multiplicar o 120 por 8 e dividir por 5. Nesse caso, é mais conveniente dividir logo por 5, porque a conta é exata. Mas se não desse para dividir, não desse um número bonitinho, redondinho, poderia multiplicar por 8 e depois dividir por 5. Tanto faz. Então, escrever isso ou escrever isso, tá tranquilo. Pode escrever qualquer uma das duas coisas. Aí, se você quiser escrever, tomando, como corresponde a 5 partes, vamos dividir 120 por 5, pode, não tem problema, mas não precisa escrever. Se você escrever desse jeito, já está clara a solução, tranquilo. E eu sempre digo, não precisa fazer essa figurinha, mas se você usou a figurinha para fazer, deixa a figurinha, não apaga. Fez a figurinha, não apaga, deixa lá, escreve o texto abaixo, como eu fiz aqui. Professor, se não fizer a figurinha, tá certo? Tá certo, se você escrever esse texto, ele está claro, tá tranquilo. Quem vai corrigir, consegue entender. Mas se você fez a figurinha para pensar, deixa ela lá, tá bom? Deixa ela lá que ela ajuda, não vai atrapalhar. Pronto, essa era a 10ª questão. Vamos então olhar para a questão extra 1. A questão extra 1, eu não vou escrever os detalhes de como você deve escrever. Por quê? Porque já fizemos isso com uma questão muito parecida, a questão extra 1 da lista 12. Então, vou só dar a ideia aqui, depois você volta lá na extra 1 da lista 12 e vê uma maneira de escrever. Não quer dizer que você deve escrever daquele jeito, mas é uma possibilidade para quem está com um pouco de dificuldade na hora de escrever, tá bom? Numa sala, há 200 pessoas, das quais 96% são mulheres. A pergunta é, quantas mulheres precisam sair da sala, veja que só vai sair mulher da sala, para que a porcentagem de mulheres na sala passe a ser de 50%? Bom, então vamos lá. Por enquanto, eu coloquei aqui dividir em 2 momentos, não precisa fazer esse esquema todo, você pode só escrever direto o argumento, né? Mas, para quem está com um pouco de dificuldade, isso aqui talvez ajude. Então vamos lá. O total de pessoas antes são 200 pessoas. Depois, eu não sei quantas pessoas vão ficar, depois que as mulheres saírem da sala. Mas no momento, antes, inicialmente aqui, 96% das pessoas da sala são mulheres. E os homens, ora, se o total é sempre 100%. Se 96% são mulheres, então 4% são homens. Mas eu tenho 200 pessoas na sala. E aqui, essa conta pode ser feita de diversas maneiras, né? Quanto é 4% de 200? Isso aqui é 4 centésimos de 200. E aqui você pode multiplicar por 4 e depois dividir por 100. Vai dar 800 dividido por 100 dá 8. Ou você pode dividir logo 200 por 100, que vai dar 2 vezes 4, 8. De qualquer modo, isso aqui são 8. Significa que a sala tem 8 homens. Se tem 8 homens, para 200 faltam 192, tem 192 mulheres. Mas pode calcular também, ao invés de calcular o 4%, pode calcular 96% de 200, você vai achar 192 e, portanto, tem 8 homens. Pronto. E aí, essa conta pode ser feita de diversas maneiras. Tem gente que fez assim,
1% de 200 é 2, e, portanto, fazer um cálculo mental, né? Pode escrever, não tem problema. 4% são 8, por aí vai. Ou então, se fosse 100 pessoas, então 4% seria 4 homens. Como são 200 é o dobro, então tem 8 homens. Essa conta você pode fazer do jeito que você achar melhor, só deixe claro como foi que você fez. Tranquilo? Pronto, isso aqui é o primeiro momento. Num segundo momento, o que acontece? Esse aqui é o número de pessoas e aqui é a porcentagem. Numa segunda situação, eu quero que as mulheres da sala, ao invés de representar 96%, elas passem a representar 50%. Então, na nova situação, depois que as mulheres saírem, a quantidade de mulher que ficar vai representar 50% do total de mulheres da sala. Ora, como o total é sempre 100%, depois que saírem algumas mulheres, o total de homens que vai ficar na sala também é 50%. Porque se 50% são mulheres, o outro 50% são homens. Bom, como vai sair apenas mulheres da sala, o total de homens, total de pessoas, homens na sala, continuará sendo 8 pessoas. Não vai mudar. Ora, mas se 8 pessoas são homens, então as mulheres, como 8 corresponde a 50%, e as mulheres também vão representar 50% das pessoas que ficarem na sala, significa que necessariamente ficará 8 mulheres. E, portanto, o total de pessoas será 16. Das 200 pessoas que estão na sala, devem ficar apenas 16 agora. Então, é só pegar 200. Para saber quantas mulheres precisam sair, você precisa tomar as 200 pessoas. E eu quero que fique só 16. Então, 200 vai sair quem? Para que o total fique 16 pessoas. Né? É melhor fazer 200 menos 16, você vai descobrir esse número. Então, 200 menos 16, 184. Então, tem que sair 184 mulheres. Ou você pode pensar de outro modo, né? Como tem 192 mulheres e eu quero que fique apenas 8 mulheres, eu preciso tirar quantas mulheres para que o total fique 8? É melhor fazer o seguinte, né? Pega o 192, toma o 192, tira 8, você vai descobrir esse número aqui. 192 menos 8 é 184. Então devem sair 184 mulheres da sala para que o total de mulheres que restar na sala corresponda a 50%. De novo, vai ter 8 homens, então, obrigatoriamente, para que as mulheres da sala representem a metade da sala, 50%, a quantidade de mulher vai ter que ser exatamente a mesma quantidade de homens. Como só tem 8 homens, tem que sair mulher até que até que a quantidade de mulheres na sala seja apenas 8.